No estudo de hoje iremos falar sobre Gênesis 49. Registra as bênçãos proféticas de Jacó aos seus filhos. Também revela que esse é o capítulo da Bíblia que relata a morte de Jacó. Isso aconteceu logo após ele ter abençoado sua descendência. Gênesis 49 começa informando que os eventos relatados nesse capítulo se deram após Jacó ter abençoado José e adotado Manassés e Efraim como seus filhos. Gênesis 48. Então o texto bíblico diz que depois dessas coisas, Jacó chamou a seus filhos para que todos se aproximassem para ouvi-lo. Gênesis 49 versículo 1 e 2. Jacó também disse que iria fazê-los saber o que haveria de acontecer com eles nos dias vindouros. Gênesis 49 versículo 1. Isso significava que as bênçãos proféticas de Jacó compreendiam toda a história da nação de Israel, desde o tempo da conquista da terra prometida até a vinda do Messias prometido. Portanto, as bênçãos registradas em Gênesis 49 diziam respeito ao futuro das 12 tribos de Israel. Mais tarde essas bênçãos foram renovadas com Moisés diante da iminente conquista de Canaã. Deuteronômio 33. Os primeiros 3 filhos de Jacó com Lia citados profeticamente em Gênesis 49 foram Ruben, Simeão e Levi. Os 3 filhos mais velhos de Jacó já tinham se envolvido em faltas graves que acabaram por trazer consequências para suas descendências. Ruben, apesar de ser o primogênito, perdeu o direito à primogenitura por ter cometido imoralidades que ofenderam sua família. Gênesis 49 versículo 3 e 4. Aqui vale lembrar que Ruben profanou o leito de seu pai quando se deitou com Bila. Gênesis 35 versículo 22. Consequentemente, a tribo de Ruben não teve qualquer destaque na história subsequente de Israel. Não há nenhuma figura importante na história bíblica que descendeu de Ruben. Já Simeão e Levi também foram penalizados por causa dos atos de crueldade que os 2 irmãos promoveram em Siquém. Gênesis 49 versículos 5 a 7 confirmando Gênesis 34. Assim, a tribo de Simeão acabou se tornando uma das menores tribos de Israel, a menor no segundo censo de Moisés. Números 26 versículo 14. A tribo de Simeão não foi citada na bênção posterior de Moisés. Deuteronômio 33 versículo 8, e também não recebeu uma herança separada na divisão da terra prometida. Foram dados aos descendentes de Simeão apenas algumas cidades dentro do território de Judá. Josué 19 versículo 1 a 9. Assim como Simeão, Levi também não recebeu direito a um território próprio na terra prometida. A tribo de Levi foi espalhada pela terra, recebendo cidades nos territórios de outras tribos. Mas pela graça soberana de Deus, a tribo de Levi foi escolhida pelo Senhor para se ocupar do culto em Israel. Os levitas se tornaram a tribo sacerdotal. O próximo filho a ser citado por Jacó foi Judá. Gênesis 49 versículo 8. A tribo de Judá se tornou a tribo mais proeminente na sequência da história bíblica. Judá foi comparado por Jacó à figura do leão. Essa analogia significava força, coragem, ousadia e também realeza. A linhagem do rei Davi pertencia à tribo de Judá. Logo, o Messias, Jesus Cristo, também veio da tribo de Judá. Por isso ele é chamado de leão da tribo de Judá. Inclusive, ao abençoar Judá, o patriarca Jacó disse: o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, e ele obedecerão os povos. Gênesis 49 versículo 10. A primeira parte dessa profecia obviamente se refere ao fato de que o Judá seria uma tribo real. Já a segunda parte da profecia que diz: até que venha Siló, e ele obedecerão os povos. Embora seja de difícil interpretação, muitos intérpretes têm entendido que seja uma referência à vinda do Messias como governante supremo que reina sobre todos os povos em 1 Coríntios 15 versículo 24 a 28, e Apocalipse 5 versículo 5. Depois de Judá, Jacó abençoou a Zebulon. Gênesis 49 versículo 13. Tal como na profecia de Jacó, na sequência da história israelita, a tribo de Zebulon se beneficiou muito dos comerciantes marítimos que percorriam seu território. O último filho de Lia a ser abençoado por Jacó foi Issacar. Gênesis 49 versículo 14 e 15. A tribo de Issacar foi uma tribo vigorosa, mas tal como na profecia de Jacó, acabou se sujeitando ao trabalho servil. Isso aconteceu quando a tribo de Issacar falhou em expulsar os cananeus de seu território e ainda foi subjugada por eles. Essa situação mudou apenas no tempo dos juízes sob a liderança de Débora e Baraque. Juízes 5 e 15.
Na sequência da narrativa de Gênesis 49 temos a benção de Jacó sobre os filhos que ele gerou através das concubinas Bilha e Zilpa. Dan foi comparado a uma serpente astuta que derruba inimigos maiores. Gênesis 49 versículo 17. E de fato foi assim com a tribo de Dan que, apesar de pequena, era muito agressiva. O juiz Sansão pertenceu à tribo de Dan. Depois Jacó abençoou Gad e profetizou sobre os perigos que seus descendentes seriam expostos. Mais tarde a tribo de Gad ocupou um território que tinha por vizinhos os Amonitas e os Moabitas, inimigos históricos do povo de Israel. Na bênção sobre Aser Jacó profetizou sobre a fertilidade do território ocupado por sua descendência. Gênesis 49 versículo 20. Na sequência Jacó abençoou Naftali comparando sua descendência a uma gazela solta. A tribo de Naftali era ágil no aspecto militar. Baraque, por exemplo, era um descendente de Naftali. Na parte final das bênçãos registradas em Gênesis 49 temos as bênçãos de Jacó direcionadas a José e a Benjamim, os dois filhos de Raquel. O primeiro a ser abençoado foi José, que recebeu em lugar de Rubem direito de primogênito. Por isso José não se originou apenas uma tribo, mas duas tribos através de seus filhos Manassés e Efraim. A tribo de Efraim se tornou a mais importante dentre as tribos do norte de Israel. Na bênção sobre José houve grande referência ao Senhor. Gênesis 49 versículo 22 a 26. Por fim, Jacó abençoou a Benjamim comparando sua descendência a um lobo feroz. Embora a tribo de Benjamim tenha sido uma tribo numericamente pequena, tornou-se importante e conhecida nos tempos bíblicos por sua bravura militar. Saul, o primeiro de Israel, pertencia à tribo de Benjamim. A parte final de Gênesis 49 traz algumas informações complementares sobre as últimas instruções de Jacó. O texto bíblico informa que Jacó abençoou seus filhos segundo as bênçãos que lhes cabiam. Gênesis 49 versículo 28. Depois Jacó externou sua vontade de ser sepultado junto com seus pais, na caverna comprada por Abraão no campo de Maquipela. Ali estavam sepultados seus avós, Abraão e Sara, seus pais, Isaque e Rebeca, e Lia, sua primeira esposa. Gênesis 49 versículo 29 a 32. Gênesis 49 termina explicando que após Jacó ter dado as últimas instruções a seus filhos, morreu em sua cama. Gênesis 49 versículo 33. E esse vídeo termina aqui. Não se esqueça, deixar o seu like e se inscrever no canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.